Nem Jorge Jesus, nem Diego Simeone. Eu quero motivar em você uma reflexão sobre qual é a grande inspiração do técnico Filipe Luís. E a gente fez uma pesquisa para ver alguns trabalhos de técnicos consagrados no futebol europeu e chegamos a uma conclusão de que tem coisa do Jorge Jesus, menos do Simeone no trabalho do Filipe Luís, embora ele tenha citado os dois nominalmente na entrevista coletiva dele de apresentação, mas tem muito no campo de um cara com quem o Filipe Luís nunca trabalhou, um italiano chamado Roberto De Zerbi, que hoje treina a equipe do Olympique de Marselha e fez grandes trabalhos em clubes menores do futebol europeu. Roda a vinheta. Tentou dar o contrapé, bateu no zagueiro, voltou para aqui, inventou, é gol! Salve, salve pessoal, deixe seu like neste vídeo, inscreva-se aqui no canal caso você não seja inscrito. A gente fala muito sobre Flamengo por aqui, a gente fez uma análise, inclusive, tá aqui no canal, né, dos grupos da Libertadores da América, especificamente, né, o grupo do Flamengo. Mas eu quero fazer uma reflexão aqui, e até li isso na rede social, eu não vou lembrar quem falou isso no Twitter, tá? Mas senão eu daria o crédito aqui, né? Um perfil muito legal, não me lembro quem foi, não sei se foi o Igor Santos ou Rafael Rabelo, não sei, que citou Roberto De Zerbi e Filipe Luís, né? E aí eu fui dar uma pesquisada, cara, até para ver qual a influência de fato do Filipe Luís. Tem coisas, elementos do Jorge Jesus ali, mas tem muitos elementos do Roberto De Zerbi. A gente vai falar nesse vídeo quais são esses elementos que saltam aos olhos quando a gente assiste aos jogos do Flamengo, né? Vou falar mais sobre isso nesse vídeo, que tem um oferecimento da BandBet. Você que gosta de fazer a sua fezinha, não conhece o site bandbet.bet.br, meu camarada? Então você não sabe o que está perdendo, hein? Acesse agora o site bandbet.bet.br, faça o seu cadastro, tenha uma conta ativa e quando você o fizer, você terá acesso às melhores oportunidades do mercado. E tem uma combinadinha minha com odds turbinadas que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. É o seguinte: Brasil vencendo a Colômbia na próxima quinta-feira, mais de 2,5 gols marcados no jogo e o Rafinha indo às redes. Eu sugeri isso para o pessoal da BandBet e a galera comprou a ideia. Então acesse o site bandbet.bet.br, vá na minha combinada em BandBet Multiplica, ou seja, com odds turbinadas para você. BandBet, um lance, infinitas possibilidades. Jogue com responsabilidade, é para maiores de 18 anos. Retomando o assunto principal deste vídeo, que é Flamengo, né? É muito legal, cara, a gente pesquisar modelos de jogo, e para isso tem que assistir jogos, principalmente no futebol europeu, né? O Filipe Luís não bebe muito na fonte de técnicos sul-americanos, tá? Tem coisa do Jorge Jesus, menos coisa do Simeone, né? O Simeone joga hoje com uma linha de 4, inclusive, no time do Atlético de Madrid. Já foi um adepto da linha de 3, ele mudou. Ele vai mudando a forma de jogar no Atlético de Madrid, e é um erro falar que o Diego Simeone é um retranqueiro. Mas eu quero falar mais sobre Roberto De Zerbi, técnico que dirigiu o Sassuolo na Itália, o Shakhtar Donetsk na Ucrânia, e teve uma passagem notável pelo Brighton, na Inglaterra. Hoje, Roberto De Zerbi treina o Olympique de Marselha. É um senhor treinador esse italiano, eu acho que poderia ser tranquilamente o técnico da seleção italiana, hoje é o Luciano Spalletti, mas existem elementos do jogo do Roberto De Zerbi, sobre os quais a gente vai falar de agora em diante, que apontam para uma semelhança com o Filipe Luís, tá? Eu nunca conversei com o Filipe Luís sobre isso,
Acho que ninguém nunca fez essa pergunta a ele, mas é evidente que há elementos do jogo do De Zerbi no time do Flamengo, do Felipe Luiz. Acho que o primeiro conceito é o de atrair o time adversário para jogar na profundidade depois. O Roberto De Zerbi faz isso como poucos treinadores no futebol mundial, e o Felipe Luiz tem feito muito isso no Flamengo também. Uma saída 4-2, que também é muito utilizada pelo Roberto De Zerbi e pelo Felipe Luiz, tá? Então, assim, já são dois elementos de cara dos quais a gente observa uma enorme semelhança entre o De Zerbi e o Felipe Luiz. Outra coisa, a obsessão pela posse de bola. Isso é um conceito do jogo de posição, inclusive. Ou seja, exercer o protagonismo em campo por meio da posse de bola. É evidente que quanto mais você tem a bola, o adversário menos a terá. Ou seja, as chances de você dominar o adversário tendo a bola é muito maior. O Eduardo Barroca até tem uma frase muito feliz sobre isso, né? Que a posse de bola na briga é um porrete, e ele prefere ter um porrete numa briga de rua, né? É uma analogia muito boa do Eduardo Barroca em relação à questão da posse de bola. Outro conceito muito importante do De Zerbi é a questão da dinâmica do terceiro homem, ou seja, jogadas em triângulos, tá? Com sempre um pivô no lance, que não precisa ser necessariamente o centroavante, pode ser qualquer outro jogador do time, tá? Mas o conceito de terceiro homem é muito aproveitado pelo Roberto De Zerbi e também pelo Felipe Luiz. Aí, de novo, mais um elemento do jogo de posição, tá? Tem gente aqui na audiência do canal mesmo que tem ojeriza o jogo de posição. Eu diria que hoje ele é mais utilizado no futebol mundial e pouco perceptível para muita gente, porque ele é muito utilizado no jogo atual, né, na forma de se jogar futebol. Então muita gente tem um preconceito e tal, mas é importante dizer que há elementos do jogo de posição, já citei dois aqui, no trabalho do Felipe Luiz no Flamengo. O Roberto De Zerbi gosta muito de encaixes individuais, com perseguições ali. Então a gente fala aqui também sobre uma marcação individual que não existia nos tempos do Tite, que era um técnico com outra proposta, bem diferente em relação à do Felipe Luiz, tá? E o Roberto De Zerbi tem muita essa conexão, né, com marcação individual. Então é muito curioso que é um técnico que sempre dirigiu equipes com orçamentos menores e sempre fez grandes trabalhos, levando inclusive o pequeno Brighton à disputa de competição europeia, né? Que é um feito e tanto, né? Quando você pega um time tão pequeno na Inglaterra e leva um time que até outro dia estava disputando o Championship, né? Até a década passada, e você o leva para a disputa de competição europeia. Gostaram desse vídeo? Deixa o like aqui para fortalecer o canal. Saudações, pessoal. Até a próxima e tchau, tchau.